novos casos, o misterioso vírus chinês que surgiu no mês passado vai se tornando uma preocupação de proporções globais. E as autoridades tentam evitar que esse hospedeiro desconhecido se espalhe pelo planeta. Confirma positivo, ali daquele momento a gente faz a contraprova por segurança e controle. Mas dali daquele momento nós já disparamos as medidas, assumindo o caso já como um caso, na prática, de atenção à saúde. E o Brasil registrou a primeira morte por Covid-19. A vítima é um homem de 62 anos que estava internado em um hospital particular de São Paulo. O vírus chegou, está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos. O sustento das famílias deve ser preservado. Devemos, sim, voltar à normalidade. Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. O que se passa no mundo tem mostrado que o grupo de risco é o das pessoas acima dos 60 anos. Então, por que fechar escolas? Raros são os casos fatais de pessoas sãs com menos de 40 anos de idade. 90% de nós não teremos qualquer manifestação caso se contamine. Devemos sim ter extrema preocupação em não transmitir o vírus para os outros, em especial aos nossos queridos pais e avós, respeitando as orientações do Ministério da Saúde. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Quanto menos idosos nós tivermos com esta gripe, menos pressão nós colocaremos nos leitos de CTI, já que eles, infelizmente, são os que desenvolvem a maior necessidade de cuidado intensivo. Em Manaus, como já informamos aqui no JR, morreu hoje o primeiro paciente com coronavírus na região norte do Brasil. 19. 19. Mãe, segunda, mãe. A capital amazonense superou o número de enterros em 24 horas. Foram 140 sepultamentos em Manaus, o triplo das últimas semanas. Antes da pandemia, a média era 30. Mais de 300 pessoas morreram com a doença no estado. A edição do Jornal Nacional começa com o que está acontecendo na capital do estado do Amazonas, onde a média diária de enterros triplicou. Cemitério do Tarumã, zona oeste de Manaus. Aqui, 7 caixões foram colocados lado a lado em uma vala comum. Neles estão pessoas mortas pela Covid-19. Um trator joga terra e cobre os caixões. Termina o sepultamento. Agora, os enterros nos cemitérios públicos em Manaus são assim, coletivos, mesmo para as pessoas que não morreram por causa da doença. E contra tudo e contra todos. Grande parte dos meios de comunicação foram na contramão. Espalharam exatamente a sensação de pavor, tendo como carro-chefe o anúncio do grande número de vítimas na Itália. Um país com grande número de idosos e com um clima totalmente diferente do nosso. O cenário perfeito, potencializado pela mídia, para que uma verdadeira histeria se espalhasse pelo nosso país. E eu consegui, era um jovem aspirante do Exército Brasileiro, tinha 23 anos, sempre fui atleta das Forças Armadas, né? Aquela história de atleta, né? Que o pessoal da imprensa vai para o deboche. Mas quando pega num bundão de vocês, a chance de sobreviver é bem menor. Ultrapassou a China hoje no nosso. O que é? A gente ultrapassou o número de mortes da China hoje. O Brasil E daí? não vai. Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Vocês viram que eu tirei a máscara, vou jogar essa fora. Eu vou pegar outra máscara pela orientação do Dr. William Bonner.
Você pode falar. É o tempo todo jogando os ministros contra o presidente. Só ontem eu fiz um vídeo no meu canal mostrando isso. A canalice de vocês. É ele que vai falar, não é vocês não. O ministro da Saúde encontrou uma outra maneira de agradar o presidente. Criticou o trabalho da imprensa, afirmando que os meios de comunicação são sórdidos porque, na visão dele, só vendem se a matéria for ruim. Na pandemia de um vírus letal contra o qual não há medicamento ou vacina, é estarrecedor que ele não reconheça que o nosso trabalho, o trabalho de todos os colegas jornalistas daqui da Globo, mas também de todos os veículos, é um remédio poderoso, dar informação para que o povo possa se proteger. Há muitos trabalhos essenciais, o dos médicos e enfermeiros em primeiro lugar. Mas nós, jornalistas, estamos nas redações e nas ruas, arriscando a nossa saúde para cumprir a nossa missão. E fazemos isso com orgulho. A vida e a saúde em primeiro lugar. O coronavírus é um assunto sério. Não subestime a situação. Fique em casa. Vamos fazer nossa parte para permitir que o sistema de saúde brasileiro suporte o pior momento, que ainda está por vir. Cuide-se e cuide dos outros também. E obrigado pela compreensão. Como eu costumava dizer uns tempos atrás, voltaremos. Voltaremos ali. Boa noite. Boa noite a todos. Quando foi notificado o primeiro caso de Covid-19 aqui no estado do Amazonas, a FVS começou a lançar boletins epidemiológicos, né, dando atualizações e tudo mais. Então, toda vez que a FVS divulgava, né, disparava esse boletim, tinha um repórter que entrava ao vivo durante a programação ou em algum jornal, né, dependendo do horário em que a FVS divulgava esse boletim. No pico da pandemia, eu trabalhava em uma outra emissora e o jornalismo ele foi dividido em dois grupos, o grupo 1 e o grupo 2. Então a equipe estava bem reduzida, né? O grupo 1 ele estava trabalhando a semana toda, enquanto o grupo 2 ficava em casa de quarentena. Então tinha esse revezamento, entendeu? Aí entrava na segunda semana, o grupo 2 trabalhava, e o grupo 1 ficava em quarentena, que era o período que eles deram, tipo assim, para a pessoa repousar, verificar se vai apresentar ou não alguns sintomas da doença. Então foi assim que eles resolveram fazer, né, esse planejamento para ter um controle da saúde de toda a equipe do jornalismo, né, que estava ali direto, estava ali na rua, porque os outros setores, quase todos estavam trabalhando em home office. Então, teve um período também, um período que eu fiquei bastante doente, foi no meu período de quarentena, mas eu acredito que foi esgotamento, né, esgotamento físico, porque a gente entrava 8 horas da manhã e saía praticamente 7 horas da noite, que ficava até o final do jornal. Teve um período também que algumas pessoas ficaram bem sobrecarregadas, né? Ah, fulano ficou doente, aí ficava os 14 dias em casa, então ele trabalhava no grupo dele, trabalhava no grupo do outro, no mesmo esquema, né? De 8 da manhã até o final do último jornal, que era o jornal que começava às 6h15 e finalizava por volta de 6h40 da tarde. Mas até finalizar tudinho, arrumar, a pessoa só saía da TV por volta de 7 horas da noite. Então, assim que a gente estava trabalhando, né, no pico da pandemia. Eu lembro que teve um dia que a FVS divulgou, um pouquinho antes do jornal que eu trabalhava, né, o jornal que eu estava escalada, que era o jornal de 6h15. E nesses dias, a minha mãe ela já estava bastante doente em casa, ela já tinha apresentado vários sintomas, mas a gente não tinha certeza de nada, não tinha um diagnóstico certo. Eu tinha muito medo de levar a minha mãe até o médico. A minha irmã, ela sempre quis levar, não, mamãe tá muito mal, se ela piorar, não sei do que, vamos levar ela no hospital, ela precisa de ajuda médica. Só que eu, Samária, eu tava acompanhando ele todos os dias, tipo, eu tava num hospital diferente, na terça, na quarta, e você via aquela correria, você via aquela situação. Eu jamais queria que minha mãe fosse para um lugar daquele, entendeu? Então era um momento que ninguém sabia o que ia fazer. Por exemplo, eu lembro exatamente desse dia, na porta do hospital João Lúcio. Os familiares estavam do lado de fora e eu tava aguardando, na verdade, para fazer uma entrada ao vivo, né? A gente tava fazendo uma matéria, depois a gente entrar ao vivo. E eu lembro que uma moça do hospital saiu com um sapato e falou, fulana, aí ela disse, oi, o seu pai pediu para entregar o sapato para você. E aquela mulher pegou e falou para ela assim, mas o meu pai
Meu pai entrou descalço no hospital. Quando ele chegou aqui, ele não chegou de sapato. Aí, né, e todos os familiares começaram a se olhar naquele momento. Foi um momento, assim, meio que de desespero entre os familiares. Meu Deus, de quem é o sapato? Será que trocaram um prontuário para ter chamado o pai dela, mas não era o pai dela? Então, aquele momento foi um momento de desespero. Eu fiquei olhando, eu fiquei assustada. Porque eu não queria imaginar um familiar meu, principalmente a minha mãe, ali no hospital. Então, por esse motivo, eu comecei a ficar muito nervosa. E 15 minutos antes do jornal ir ao ar, né, antes do jornal começar, eu recebi uma mensagem da minha irmã e tudo mais, falando assim, olha, a mamãe tá com 40%, a gente fez o exame aqui tudinho, deu 40% do pulmão comprometido da mamãe, a mamãe já tá em isolamento, ela tá no quarto da casa de cima e tudo mais. Naquele momento, o meu chão parece que desabou tudo. Parece que nada ali estava existindo. Eu automaticamente parei na frente do computador. Eu estava na redação quando eu recebi essa mensagem. Eu fiquei parada na frente do computador com meu telefone na mão, sem saber o que fazer. Eu fiquei assim, tipo assim, foi um momento de choque pra mim, porque eu não queria ver uma pessoa que eu amo ali naquele lugar, eu não queria ver uma pessoa doente. A gente lembra assim, dá até um nervoso assim, porque a pandemia ela ainda não acabou. Então, ainda existe essa possibilidade, né? Ainda mais pra gente que não tá em isolamento social. Nós estamos todos os dias nas ruas, então é um risco que a gente corre. E eu lembro que nesse dia eu não consegui, de fato, eu não consegui fazer meu papel de repórter. Eu saí da redação, eu fui pro banheiro e eu lembro que eu chorei muito. Chorei. E eu mandei mensagem pra minha equipe de produção, né, para meus produtores. Eu falei, poxa, vem aqui no banheiro comigo. Eu chamei uma amiga minha. Aí eu falei, eu não consigo, desculpa, mas eu não consigo. Eu acabei de receber aqui a mensagem da minha família, dizendo que a minha mãe já tá em isolamento, no quarto de cima. E eu tô nervosa, não sei o que pode acontecer. E foi tudo muito compreensivo, né? Então, naquele momento eu saí dali, fui pra minha casa, vim pra minha casa. E foi um momento, assim, muito desesperador pra mim. Como eu disse, né? Eu não queria ver a minha família, nem tendo, assim, riscos de ir para um hospital. Pelo que eu via nas portas dos hospitais. Você tá ali noticiando todos os dias novos casos, mortes. Já aumentou em 50% o número de mortes. Aumentou 60% o número de casos. São mais 1.000 casos de Covid-19. São novas 500 mortes de Covid-19. E você tá ali recebendo a notícia de que essa mãe tá com 40% do pulmão comprometido. Que ela já está indo pro isolamento social. Meu Deus. O que pode acontecer com ela? Será que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com aqueles familiares, com aquelas pessoas com quem eu tava fazendo reportagem ontem, ou então anteontem? Será que a minha mãe vai ser aquela pessoa? Então, nesse momento, eu não consegui ser repórter. Eu simplesmente abandonei e fui direto pra minha casa. Teve também um segundo dia que eu chorei bastante, mas assim como na primeira vez, ninguém conseguiu ver também, além do meu cinegrafista, de quem estava no local ali comigo. Foi quando, no hospital de campanha da prefeitura, 10 pacientes receberam alta. Dos 10 pacientes, eu acho que 7, 8 pacientes eram idosos. Então, com as chances mínimas, né, como todo mundo fala, por serem do grupo de risco e tudo mais. E eu lembro que eu estava na entrada, eu estava ao vivo, dando informação e narrando toda aquela cena, né? Você deve ter que estar imaginando eles no corredor do hospital, saindo ali, os enfermeiros, técnicos de enfermagem, todos aplaudindo a vitória, né, a conquista. Foi algo que mexeu muito comigo, porque esperança, né, vida, nós precisamos ser muito gratos à vida. São pessoas que talvez médicos disseram que eles não iriam sobreviver, que eles não iriam vencer pela idade, pelas doenças que eles já carregavam, já estavam sofrendo. E, como eu disse, né, dos 10, acho que 7, 8 eram idosos. Então foi algo muito feliz de assistir. Não foi um choro de tristeza, mas foi um choro de alegria pela vida, porque eles foram vitoriosos, porque eles venceram a Covid-19. Ainda fiquei ali, acho que mais 1 hora ali no local, ainda chorando bastante, porque minha voz ficou bem trêmula e eu devolvi logo, encerrei minha entrada e ficou só o cinegrafista mesmo com as imagens,
porque eu não ia conseguir falar. Eu sou uma pessoa muito sensível, eu choro. Nas matérias do dia a dia, a gente consegue segurar e tudo mais, mas uma situação de pandemia é até difícil, né? Como eu disse ainda há pouco, são vidas, é uma coisa que eu não desejo nem para minha e nem para a família de ninguém, não é? Então, sejamos gratos pela vida. Tudo começou em fevereiro, quando nós descobrimos o primeiro caso no Brasil e também no Amazonas. Aí fevereiro, março, abril e maio foram os meses mais complicados. Foi a fase aguda da doença, da Covid-19, e a gente, até então, a gente não conhecia quase nada do novo coronavírus, como a ciência ainda conhece muito pouco, né? Apesar das vacinas já estarem sendo disponibilizadas à população mundial. Mas para os jornalistas, a missão era tentar descobrir e ensinar de uma forma mais simples para a população o que acarreta, né, o coronavírus no nosso corpo, a Covid-19. Eu perdi amigos durante essa pandemia, eu perdi pessoas muito chegadas, perdi amigos jornalistas, inclusive. E a gente fica muito triste quando a população fica negligenciando a doença, achando que ela não existe mais. Ela existe sim, está sendo transmitida de forma comunitária e muito rápido. E a gente tem que ficar atento, porque a vacinação só começa a partir de março do ano que vem, segundo a perspectiva do governo federal. Já, Larissa, são 1.037 pessoas recuperadas da Covid-19 aqui no estado do Amazonas. Inclusive, a gente vai mostrar as imagens dessas 3 pessoas nesse momento em que elas estão saindo do Hospital Delfina Aziz, que é o hospital de referência no tratamento da Covid-19 aqui no estado do Amazonas. Olha só a felicidade dessas pessoas, Larissa. E olha a felicidade das pessoas que trabalham na saúde, dessas pessoas que estão diariamente cuidando dessas pessoas, Larissa Santiago. Eu já me emocionei aqui falando disso. Não precisa se desculpar, não. Somos seres humanos, a gente fica feliz mesmo. Às vezes a gente chora porque a gente lamenta essa perda. Já são mais de... Aquele momento em que eu vi uma pessoa saindo de cadeira de rodas de dentro do hospital e o Amazonas atingindo a marca de mais de 1.000 pessoas recuperadas da Covid-19, aquele foi um sentimento de felicidade em favor da vida, porque a gente já estava muito abalado de ver muitas coisas, ver as pessoas chorando nos hospitais, as pessoas chorando nos cemitérios, enterros coletivos, entendeu? O pessoal da saúde, o pessoal da segurança pública, os serviços essenciais, as pessoas que trabalham em supermercados, todas essas pessoas têm família. E a gente fica muito feliz quando uma vida é salva. Então o jornalista, ele tem que se desprender da carapaça, sabe? E achar que o jornalista não tem sentimento. O jornalista tem sentimento sim. E o importante é que ele faça da sua vida de trabalho um meio para ensinar as pessoas a viverem melhor. Então, a minha missão aqui, eu ainda não sei, eu pergunto a Deus todos os dias qual é a minha missão, mas o povo nas ruas tem dado a resposta dessa missão, que é continuar informando com responsabilidade, com liberdade, justiça e também com bastante ética na nossa profissão. Obrigado, gente.